Muito bem, de volta aqui ao canal. Olha, ontem, sábado, nós trouxemos um vídeo aqui da vergonha que o PT passou em todo o Brasil com seus atos esvaziados. E neste domingo a gente volta a falar de uma coisa que o PT sabe fazer muito bem. A esquerda sabe fazer muito bem. Sabe o que é? Passar vergonha. Tudo isto e muito mais, e ainda os nefastos governos de esquerdas e o Foro de São Paulo que a gente traz. E a opinião dos especialistas agora aqui no canal. Tá chegando, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia. Amassa aqui o dedo no like se você não está inscrito no canal. Já se inscreva e não perca nada. Quem é patriota, já deixa like. Vem com tudo, vamos pro primeiro vídeo deste domingo. Olha só, na tela, manchete do G1 deste domingo, 24 aí, portanto, de março de 2024. Preço dos alimentos, relação com evangélicos, comunicação, as apostas do governo para tentar melhorar a popularidade. Nós vamos ler essa matéria e eu vou trazer pontos essenciais. Outra coisa aqui na tela, especialistas, olha aí, aqui está. Especialistas apontam o fracasso do projeto de governos socialistas hemogênicos no continente. E já há um bom tempo. E mais, olha só, essa manchete. Grupo do Estadão, hein, gente? Grupos pró-Lula fazem atos esvaziados no Brasil e no exterior após manifestação de Bolsonaro em São Paulo. Sabe o que acontece? Já é a repercussão, a sequência do que a gente trazia ontem. E ainda a gente fala neste vídeo sobre ato da esquerda reúne, sabe quanto? 1.700 pessoas em Salvador, calcula grupo de pesquisa da USP, jornal O Globo, nessa manchete, e adivinha quem estava presente? Gleisi Hoffmann, nada mais, nada menos que presidente do PT. Olha como tá em baixa esse pessoal. Tá chegando? Seja muito bem-vindo, obrigado, amassa o dedo no like e vamos para o vídeo. Bom, eu vou começar falando do nefasto, movimento socialista que atinge, a população da América Latina. E esse jornal traz, que é o Estado de Minas, a opinião de especialistas que apontam o fracasso dos governos socialistas que mantém essa hegemonia, ou tenta, pelo menos, manter a hegemonia no continente. Os principais países da região, Brasil, Argentina, sofreram com crises econômicas lá no passado, e outros também. Vamos lá. A matéria diz assim: idealizado há 27 anos pelo Foro de São Paulo, o projeto de governos de esquerda para a América Latina deu errado. O PT, afundado na maior crise ética de sua história, deixou como herança uma recessão profunda, da qual o Brasil ainda luta para se livrar. Na Argentina, o segundo principal país do continente, foi eleito um presidente alinhado ao setor produtivo, como uma das maneiras de contrapor aos anos de kirchnerismo, na época da Kirchner, que foi a ex-presidente, aquela coisa toda. E a Venezuela caminha para uma guerra civil e o recrudescimento de um regime ditatorial sob o comando do presidente Nicolás Maduro, que, aliás, Nicolás Maduro, amiguinho de Lula, que persegue os seus oponentes, que, inclusive, Maria Corina, foi inelegível, foi colocada como inelegível para não concorrer às eleições. Depois vamos falar. Lula fala que na Venezuela tem democracia. Democracia é uma pinóia, cara. Democracia é uma pinóia. Bom, o Foro de São Paulo reunia partidos de esquerda e representantes de movimentos sociais capitaneados pelo PT e pelo principal líder, Lula. Entenda bem que eu vou repetir a frase. O Foro de São Paulo, que muita gente, mas o Foro de São Paulo, Lula não era o líder. Sim,
o Foro de São Paulo reunia partidos de esquerda, representantes de movimentos sociais capitaneados pelo PT e pelo seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, que planejavam criar um discurso unificado contra o neoliberalismo e exportar para o continente um modelo de oposição ao status político reinante. Com a chegada de Lula ao Planalto em 2003, nesse ano, Hugo Chávez já havia sofrido tentativa de golpe na Venezuela. Houve uma onda de governos eleitos com viés socialistas no continente, sendo os mais expressivos o casal Kirchner, na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Tabaré Vázquez e Pepe Mujica no Uruguai, e Fernando Lugo, no Paraguai, além de Michelle Bachelet, no Chile. Então, esses governos, se você pegar historicamente o que aconteceu com esses países, esses governos socialistas, eles simplesmente afundaram o país. Todos esses países aí passam por situações absurdamente fracassadas, economicamente falando, o povo na miséria. Por quê? São governados por governo socialista, como é o PT aqui no Brasil, como é o PT de Lula, que é um governo fracassado. Fracassado. Você quer ver a prova? Vamos lá. Vamos aqui a essa manchete do G1 deste domingo. Olha o que diz a manchete, hoje é dia 24 de março, né? Tá aqui, ó. Preço dos alimentos, relação com evangélicos, comunicação. As apostas do governo para tentar melhorar a popularidade. Lula quer popularidade, ele não quer melhorar a situação do povo. A manchete praticamente resume tudo. Vamos lá. Resultado das últimas pesquisas incomodaram Lula, que reconheceu que o governo está aquém da expectativa gerada na campanha eleitoral de 22. Datafolha, por exemplo, registrou o empate técnico entre aprovação e reprovação de Lula. Com a piora da avaliação do governo em diferentes pesquisas de opinião, Lula e seus ministros apostam em uma série de ações para recuperar sua popularidade. Aí diz aqui, o Lula e auxiliares têm discutido as últimas pesquisas de avaliação cujos resultados têm incomodado o presidente, que reconheceu que o governo está aquém da expectativa. Aquém? Aquém é bondade, né? Está muito ruim. A expectativa deles que eram de 2022. A pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira, que seguiu a tendência da pesquisa Quest, registrou empate técnico 35% de aprovação e reprovação. Ou seja, aprovação 35% e reprovação 33%. Que para mim, na minha opinião, é sim um empate técnico, mas eu fico até com a IPEC, né, que é muito parecida. Em relação à Datafolha de dezembro de 23, a avaliação positiva do governo oscilou 3 pontos percentuais para baixo, já a reprovação oscilou 3 pontos positivamente, ou seja, para cima. O percentual dos que consideram o governo regular se manteve estável em 30%. Aí, o governo ainda não entendeu que a população precisa de respostas na saúde, educação, melhoria na qualidade de vida do indivíduo, reduzir preços de combustíveis, reduzir preços dos alimentos. E o que o governo faz? Ele tenta encontrar caminhos para a sua popularidade. Ele quer popularidade, mas não quer resolver o problema do povo. E eu digo, e por que o governo Lula não quer resolver o problema do povo? Porque não tem capacidade gestora. E por que não tem capacidade gestora? Olha para a economia. O Brasil pegou quase 55 milhões, aliás, 55 bilhões nos cofres públicos. Hoje o Brasil deve 230,5 bilhões, deve 4 vezes mais do que Lula encontrou em 1 ano e 3 meses de governo. E aí, o que se pode falar de um governo que gasta mais do que arrecada? E quando quer arrecadar, ao invés de criar políticas públicas de arrecadação que não interfira diretamente no dia a dia do indivíduo, das pessoas, do brasileiro, o que ele faz? Ele taxa, ele começa a taxar as empresas, taxar isso e aquilo, criar subsídios, criar situações extremamente conflitantes com geração de emprego, distribuição de renda, por conta de que ele mexe com o sistema de trabalho de motoristas, de Uber e de outros aplicativos, taxa essas pessoas. Quer dizer,
tira o vínculo, praticamente, de algumas pessoas, o interesse de atuar nesse setor, que passa a ganhar um salário de R$1.400, ou seja, um salário mínimo, e ganhava muito mais, ou seja, reduz a qualidade de vida. Então, falta gestão. Lula vive nos anos 70, 80, onde tinha ali aquela ideia, aquela coisa maluca lá atrás. Ele ainda não evoluiu. Com tantos anos de governo de PT, foram 16 anos governando o Brasil. E o que o Brasil ganhou com isso foi dívida, foi corrupção, foi uma série de problemas que congestionaram a nossa a administração pública e que fizeram o povo até hoje pagar o preço altíssimo. E o Brasil está caminhando para um buraco profundo. Se o governo não tomar atitudes antipopulares, como hoje ele vem tomando cada dia mais, e se a gente pode enumerar várias, né? A gente pode... Vou colocar na tela aqui. Veja só esse vídeo aqui, rapidamente. Só algumas coisas, não dá para colocar tudo. Assista isso. Deu para observar? É uma série de situações que o desgoverno de Lula trabalha. Ou seja, ao invés de recuperar a economia, ao invés de fazer um incentivo às empresas, ele taxa. E quando taxa, meu amigo, a conta não fecha. Já estamos numa situação complicada e digo mais para vocês, pode piorar, não resta a menor dúvida. A menor dúvida. Tem que trabalhar muito sério para que isso, de fato, aconteça. Ou seja, a credibilidade do PT é zero. É zero. Ah, e tem aquelas pessoas que perderam o Bolsa Família, né? Que estão chateadíssimos com o governo, que prometeu que iria até dobrar o valor. Quer dizer, quem acredita em PT, acredita em Papai Noel, em mula sem cabeça, nessas histórias do passado aí que os antigos contavam. Porque fato é, 16 anos de PT governando mal, depois, hoje, com 1 ano e 3 meses, ele volta a quebrar o Brasil. E o pior, pode quebrar a Petrobras, pode quebrar a Vale do Rio Doce, entre outras empresas, já que 700 mil empresas fecharam as portas desde que o desgoverno de Lula assumiu o Brasil. Fora dizer que os investidores, estão tirando o dinheiro do Brasil, estão dando fora daqui, porque o barco está afundando. Wander Soares, do Rio de Janeiro. A verdade absoluta em primeiro lugar.